E chegamos numa faixa de preço entre 115 e 120 mil reais. Confesso que eu achei que ia ser mais fácil, que ia ter um monte de coisa exclusiva, mas não. Tem muito carro que eu já trouxe aqui, tem carro super valorizado, tem um monte de carro comum, e não é esse o intuito dos meus vídeos, eu quero trazer carros diferentes aqui, carros que podem dar uma certa dor de cabeça, ou carros que são loucura de embarcar. E eu consegui separar algumas coisas interessantes aqui, e eu espero que vocês gostem. E para começar essa lista, vou trazer um carro que pode ser até comum de certa forma e muita gente, você vê muito anúncio desse carro, mas esse aqui, ele tem algo nele que torna ele um pouco especial. E eu estou falando aqui de um Volkswagen, um Golf GTI, é um 2014 alemão. Eu trouxe esse anúncio por dois motivos. Primeiro, porque ele é segundo dono. Ele fala até que o carro ficou com o primeiro dono até 2021 e ele pegou o carro agora. E segundo, que ele está vendendo o carro a 120 mil reais e a FIP desse carro é 130. Então a gente tem uns 10 mil a menos aí. É óbvio, você vai fazer uma cautelar, uma pré-compra num carro desse aqui para saber o porquê dessa desvalorização. E eu posso até dar um palpite que seja em razão da grande quantidade de carros, principalmente de Golf GTI anunciados. Mas é um Golf GTI alemão. Muita gente fala bem desses primeiros que vieram no ano de 2014, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Então ele traz aqui no estudo que o carro tem, ele fala que ele é o segundo dono, carro com bancos de couro completo, chave de presença, partida no botão start-stop, pneus Michelin em bom estado, interna muito bem cuidada, carro todo original, nunca remapeado ou mexido. Então isso é um ponto que eu acho muito importante, principalmente quando se trata de Golf GTI. Acho que 99% dos carros que estão rodando hoje no Brasil são todos mexidos, são remapeados. Daí quando o cara vai vender, ele volta tudo original o carro, o cara compra achando que o carro está zerado, não anda um mês com o carro e o carro quebra. Então, sujeito a qualquer avaliação, o carro está em Londrina, daí ele fala onde que o carro está aqui, e se precisar de mais fotos ou vídeos do carro, ele tem. A gente está falando de um carro em 2014 com 128 mil quilômetros. Quilometragem pode estar um pouco alta? Pode, mas ainda é honesto, se for original está valendo a pena. E eu trouxe esse carro em especial justamente por causa disso, porque ele é um segundo dono, está abaixo da FIP e diz que o carro nunca foi remapeado ou mexido, e eu acho isso muito importante, ainda mais em razão da quilometragem. Se você pegar um carro hoje com 128 mil quilômetros que já foi fuçado, é batata que esse carro vai começar a dar problema. Você vai começar a andar com o carro ali, ele vai dar problema se você ainda não tiver que fazer um motor desses de novo, e que não vai ser barato. Tá? A gente sabe que um Golf GTI também não é um carro muito barato de manter aqui no Brasil, tem algumas peças que realmente são caras ali, mas se você compra um carro desses em bom estado, bem cuidado, que nunca teve pelo menos um remap ou alguma coisa assim, se torna um carro bem interessante. E esse aqui em especial, se você comprar, você vai ser o terceiro dono. Por isso que eu estou trazendo para essa lista, eu acho que ainda é interessante, tendo em vista que a grande maioria desses carros aqui é tudo fuçado, muitos são mal cuidados, tem carros batidos por aí, então se você pegar um carro desses bem inteiro, acaba sendo uma boa opção. O segundo carro que eu trago nessa lista, eu acho um carro bem interessante também. Não quer dizer que eu teria. Não, eu não teria esse carro. É uma Mercedes-Benz, uma A250. Esse aqui é um 2.0 turbo. Esse carro é um 2015 com 86 mil quilômetros. E por que eu trouxe esse carro? Tá? Ele é um 2.0 turbo com 211 cavalos. É um carro que também, se você quiser mexer, você vai ter bastante potência nesse carro. Ele é um antes da A45 AMG dessa época. Então, se você não tem condições de comprar uma A45, você pode comprar uma A250. Esse aqui, a pedida é 119.990, praticamente 120 mil. Eu acho um carro bem interessante pela proposta, pelo que ele entrega. Na descrição ele traz que é um carro com câmbio automático de 7 velocidades, motor 2.0 turbo 211 cavalos, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital dual zone, direção elétrica, freio de mão eletrônico, piloto automático, bancos elétricos, volante com regulagem de altura, computador de bordo, central multimídia, câmera de estacionamento, pneus novos, rodas 18 AMG. Esse carro ele tem um pacote estético AMG, não quer dizer que é uma AMG legítima, mas ele tem um pacote estético, eu já trouxe algumas Mercedes assim, engloba para-choques, sai laterais, as rodas com assinatura AMG, ele pode ser que tenha alguma coisa remete a AMG no interior do carro, então é um carro, de certa forma, interessante, ainda mais pelo preço. É um carro bem completo pelo preço. Se você quer um hatchback e não quer entrar num HB20 0 km de 100 mil, num Onix Turbo, você pode entrar numa A250 Sport, ano 2015.
Um carro desses na casa dos 80 mil quilômetros ainda é um carro bem novo. A gente sabe também, não é um carro barato de manter, mas é uma pedida bem interessante, ainda mais pelo preço para você estar andando de Mercedes, para você ter toda a qualidade de um Mercedes-Benz na tua garagem. E continuando esse vídeo, eu vou trazer um carro que eu acho muito interessante. Essa segunda geração do carro ficou muito mais bonito, tanto internamente como na parte externa, e aparentemente sofre do mesmo mal que a primeira geração. E eu tô falando aqui de um Chrysler 300C, esse aqui é o ano 2012. Eu já trouxe a primeira geração, se você quiser conferir no card aqui em cima. E eu tô falando aqui de um carro, ano 2012, com 88 mil quilômetros. Claro, esse carro não está na configuração correta, ele é um 3.6 V6 e o correto seria um V8 aqui, um 5.7 RM, né? Isso se não fosse um SRT. Mas por que eu digo que esse carro sofre do mesmo mal da primeira geração? Segundo a descrição, ele fala que é um carro muito bem cuidado, um carro em raro estado de conservação, câmbio automático de 8 marchas, um V6 de 286 cavalos, direção elétrica, bancos em couro. Ele fala tudo que o carro tem aqui, faróis em LED, rodas Aro 22. Então eu vejo que esse povo, principalmente nos 300C, eles não se contentam com a roda original, e eles botam roda Aro 20, roda Aro 22 nesses carros, e geralmente, como eu já falei numa lista anterior, as rodas são feias, elas não são bonitas, porque qual que é o grande problema desse carro? É a furação, é uma furação extremamente difícil de você achar, principalmente aqui no Brasil. E quando o cara acha uma roda Aro 20 e 22, ele tem que engolir o que tem ali, porque é a roda que coube ali, de acordo com a furação do carro. Mas o carro em si é um carro muito bonito, esse carro em si ele parece estar bem bonito aqui até, um carro que chama atenção, tem bastante presença. E a pedida aqui é 119.900. Pode talvez não estar no preço ideal, sendo que a FIP é 110. Está um pouquinho acima da FIP. Provavelmente o cara quer tirar a grana que ele investiu nessas rodas. Diz ele que gastou 16 mil reais nas rodas. Eu pagaria os 110 se ele me entregasse com as rodas originais. E eu confesso, claro, não iria num V6, iria num V8, que é bem mais caro. Mas é um carro bonito, é um carro que tem presença. E da mesma forma como a primeira geração, tirando as rodas que o povo tem essa mania de colocar roda Aro 22, Aro 20 nesse carro, eu ainda acho que os bancos são muito simples para esse carro. Ele tem poucas linhas de costura, é um banco muito liso, ele poderia ter algum detalhe, alguma coisa assim que agregasse mais valor, sabe? Alguma costura diamantada, alguma coisa assim que eu acho que ficaria muito mais bonito e daria muito mais valor para um carro desses. Mas eu acho uma boa opção, é um carro bem interessante, você que quer chamar atenção, que é um carro de luxo, por mais que não tenha tanta potência, mas que vai se destacar aí no meio de todo mundo. Que tal um Chrysler 300C, ano 2012? Não é tão velho como a primeira geração, já é um carro mais novo e que pode realmente deixar você muito feliz. Lembrando, a manutenção é de um Chrysler, né? A gente sabe que não é barato no Brasil. Mas quem aqui se importa, né? E como nem tudo aqui é alegria, eu vou trazer algo que pode ser até um pouco exclusivo. Quando lançou eu achava bem interessante esse carro. Não quer dizer que eu teria, mas eu tô aqui para alimentar o sonho de vocês. E eu tô falando aqui de um Citroën DS5. Isso aqui é um 1.6 turbo. A gente tá falando aqui de um carro ano 2017 com 75 mil quilômetros. É um carro bonito, tem um design diferenciado, realmente chama atenção. Olhando as fotos, tá? Até a interna desse carro é bonita. Diferente do Chrysler 300C, o banco desse carro é muito mais bonito do que o do 300C. Ele tem, em termos de design, realmente um carro que se destaca, mostra até que tem um manual, tem chave reserva. E vamos ver o que diz o anúncio. Ele fala que é 1.6 turbo, tem airbag, ABS, AGS, EBD, tem tudo aqui, controle de estabilidade, assistência de partida, teto solar com vidro panorâmico, câmera de ré, banco em couro, retrovisores rebatíveis, ele é um câmbio automático de 6 velocidades, então é um carro bem completo, tem até multimídia aqui, e a pedida aqui é 119 mil reais. Claro, a gente está falando de um carro com FIP de 109.800, então tem uns 9 mil reais a mais aí, talvez dê para negociar aí, tem uma gordurinha aí que dá para tentar queimar, porque o carro realmente está novo, com 75 mil quilômetros, não é um carro muito rodado. Também eu não sei dizer se isso aqui vai ser fácil de manter, se vai ter peça. Talvez para a parte mecânica você encontre com facilidade, mas você sabe que é um carro que tem poucos no Brasil e que se você precisar de um para-choque, um farol, uma lanterna, você vai ter dificuldade de encontrar.
Mas não deixa de ser um carro interessante, por isso que eu estou trazendo para essa lista, por mais que o preço esteja um pouquinho acima da FIP ali, e é um Citroën, tá? Que esses carros nunca são muito bem vistos aqui no Brasil. Se você sempre sonhou em ter um carro desse aí, eu aproveitaria. Parece ser um carro bem interessante, um carro bem íntegro. As fotos, o carro parece estar bem bonito realmente. E eu acho que você não vai encontrar muitos desses carros, e ainda mais em bom estado. Mas essa é a oportunidade de você realizar o teu sonho de ter um Citroën DS5. Se vai ser uma furada ou não, eu não sei. Vai depender da tua convivência com um carro desses. Saindo um pouco da bomba francesa, vou trazer um carro aqui, um carro alemão. É um carro raro no Brasil, tem pouquíssimas unidades. E eu estou falando aqui de uma Volkswagen EOS. Isso aqui é um 2.0 turbo. Esse carro é um carro ano 2009, diz aqui no anúncio que está com 101 mil quilômetros. Para quem não sabe, esse carro ele é um derivado de um Jetta, só que ele é conversível. Bom, vamos à descrição do anúncio ver o que realmente tem aqui. Ele fala que é um Tiptronic no volante. Eu acho que ele quis dizer que tem as trocas de marcha no volante, porque ele é um câmbio DSG de 6 marchas. É um carro com 200 cavalos, completo, 4 airbags, freios ABS. Além de ter um teto que baixa o carro fica conversível, ele tem teto solar ainda. Farol do Xenon, piloto automático, ar digital, computador de bordo, câmera de ré, sensor de estacionamento, controle de tração, capota elétrica, bancos em couro aquecidos, rádio com conexão com o celular, USB, Bluetooth, roda desliga leve 17. Bom, pelas fotos o carro realmente parece estar bem bonito, bem interessante. Particularmente, a única coisa que destoa um pouco do carro é porque o cara colocou ali uma multimídia, ele instalou uma multimídia, e eu tentaria achar uma multimídia ali que tivesse pelo menos a aparência original de um Volkswagen. Então eu optaria em tirar essa multimídia adaptada e colocaria uma que pelo menos tivesse um design da original Volkswagen, tá? Por mais que fosse um sistema Android. Mas o carro parece estar bem bonito, é um carro para 4 pessoas, e a pedida aqui é 116.980. Só que a gente está falando de um carro com FIP de 113. É um pouco acima da FIP, talvez em razão da exclusividade de ser um carro raro. Mas não deixa de ser um carro interessante, porque são poucas unidades do EOS que vieram para o Brasil. A gente está falando aqui de um carro conversível da Volkswagen, e que não tem muitos realmente, você raramente vê um carro desse na rua. E eu acredito que os poucos que estejam rodando, né, são poucos em bom estado, porque alguns desses carros já se perderam, deu problema na capota, deu qualquer inúmeros problemas e o carro foi ficando de lado, e o futuro é virar sucata. Tem que fazer uma pré-compra para ver se o carro desse está íntegro. A gente está falando aqui de um carro ano 2009 já, uma certa quilometragem. A única coisa que talvez me tranquilize num carro desses aqui é com relação à parte mecânica. É bem provável que seja compartilhada com a linha do Jetta, mas você sabe que pode ter problema com algumas peças, principalmente faróis, lanternas, para-choque. Isso seja difícil conseguir aqui no Brasil e talvez, se você um dia precisar, vai ter que importar. Mas é uma opção para quem gosta de andar com um carro importado, que é raro no Brasil. Manutenção mecânica pode ser barata. Já o resto, não posso dizer o mesmo. E para fechar esse vídeo, se você quer algo exclusivo, provavelmente só você vai ter, acho que tem pouquíssimas unidades no Brasil. Eu estou falando aqui de um Lexus IS 250, esse aqui é um F-Sport, e ele vem com motor 2.5, um V6 de 208 cavalos. Um carro no 2014 com 106 mil quilômetros, pelo menos é o que está no anúncio. É um carro bem diferente, ele tem um design bem agressivo, bem esportivo, e vai chamar atenção aonde você chegar com esse carro. Então vamos ver a descrição que ele traz. Ele fala que é um Lexus IS F-Sport 2.5 V6 ano 2014, carro muito lindo, revisões na concessionária. Então é um carro que você vai levar na Toyota para fazer revisão. Para quem não sabe, a Lexus ela é uma divisão de luxo da Toyota, então quanto a isso você não vai ter muito problema. Pneus ótimos, documentação ok, 106 mil quilômetros rodados. Daí o que o carro tem? Teto solar, central multimídia com navegação, TV Bluetooth, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, memória de banco, ventilação nos bancos, bancos em couro, volante multifuncional, câmbio borboleta, piloto automático, controle de estabilidade, seletor de modo de condução, chave presencial, LED diurno. A pedida aqui é 119.900, mas a gente está falando de um carro com FIP de 122.496. Então a gente já tem aqui um valor abaixo da FIP, isso já torna o carro interessante de certa forma. Olhando as fotos, o carro realmente é bem bonito, ele é bem esteticamente, é um carro que agrada bastante quem vê. E ele é interessante, porque a gente está falando aqui de um carro no 2014,
e ele tem um painel de instrumentos inteiramente digital, coisa que a gente está vendo hoje nos carros mais novos, isso que eles já traziam em 2014. E a gente vê pelas fotos que o carro tem uma construção bem mais refinada. Você olha o interior do carro, é bem mais bonito. É um carro que chama atenção pela riqueza de detalhes na interna. E pode ser que isso aqui seja o que você procura. Se você quer algo diferente, que você vai chegar no lugar, vai chamar atenção pela exclusividade, porque eu acredito que são pouquíssimos carros desses no Brasil, isso aqui é exatamente o que você quer. Manutenção não é barato, a gente sabe disso. Provavelmente peças mecânicas você encontra com facilidade na Toyota, mas o grande problema aqui vão ser peças externas, como um para-choque, um farol, uma lanterna. Caso precise, vai ser difícil encontrar. Bem provável que não tenha pronta entrega na concessionária, eles vão ter que importar e não vai ser barato. Mas, tirando isso, é um carro muito interessante, é um carro que chama muita atenção. E se você quer se destacar por aí, que tal um Lexus IS 250? E esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês realmente tenham gostado do que eu trouxe. São carros diferentes, alguns até não são tão recomendados assim, mas são carros que fazem parte dos sonhos de muita gente e que ninguém vai recomendar. Então, se vocês curtiram realmente, não esqueçam, deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deem essa força e até o próximo vídeo.